Meus amados, a minha veia de professor não me deixa, não é? Então hoje é dia de prova oral. O professor não avisa quando vai ter prova oral, né, Nessi? Nunca avisa. Então, vamos lá, prova oral para os irmãos, tá? Do que nós já expomos aqui 3 mensagens sobre ame a sua igreja. A primeira foi ama a sua igreja. Meu Deus. Já sei que eu não estou falando bem. Pertencendo. A segunda, ame a sua igreja congregando. A terceira foi domingo passado. Essa aí é possível. Domingo passado, ame a sua igreja cuidando. Muito bem, Bernardo. Bernardo me salvou ali. E hoje, a quarta mensagem, ame a sua igreja servindo. Então, grave isso. Ame a sua igreja pertencendo. Você pertence ao povo de Deus, à igreja de Jesus Cristo, no mundo todo. Mas você pertence a um povo de Deus particular, chamado Igreja Batista Memorial em Campina Grande. Ame a sua igreja congregando. Aonde? No templo da Igreja Batista Memorial em Campina Grande. Não é? Isso é congregar, é estar junto. Se os irmãos lembrarem, né? Nós citamos lá o escritor da carta aos Hebreus. Não façam como alguns que deixam de se reunir, de congregar. Pelo contrário, estejam sempre presentes. Domingo, nós falamos, ame a sua igreja, cuidando uns dos outros. Lembra que eu destaquei quantos versículos a gente encontra na Bíblia, uns aos outros, orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros, exortando uns aos outros. Isso é a dimensão do cuidar na igreja. E hoje, ame a sua igreja servindo. Se domingo passado nós salientamos os dons do Espírito para cuidar uns dos outros, hoje nós vamos ver como colocar em prática esses dons, no sentido de esses dons serem colocados em prática no serviço ou no servindo no corpo, na igreja. Então abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, deixe aberta. Eu não vou ler o texto todo, mas vou citando versículos enquanto for expondo. Romanos 12. Ame a sua igreja servindo, colocando em prática os dons do Espírito em prol do corpo de Cristo. E meus amados, estou plenamente convencido, à luz da palavra de Deus, de que os discípulos de Cristo não são espectadores na igreja, são servos. Guardem isso. Nós não somos discípulos de Cristo para sermos espectadores. Somos discípulos para servir. O cristão não pode ver uma igreja ou a reunião, não é, da igreja, o culto solene ou os momentos da igreja como um lugar para ouvir sermões ou estudos. Não. Nós devemos ver a igreja como um local ou um espaço onde podemos servir uns aos outros. E os membros da igreja, aqueles que fazem parte da igreja, são colaboradores do ministério ou dos ministérios que a igreja tem. Não são meros consumistas ou acumuladores, como hoje se propaga aí, né? Você hoje tem igreja de todo tipo, como se fosse um grande shopping, em que você entrava, isso aqui me apetece, isso aqui não, isso aqui eu quero, isso aqui não, como se fossem simplesmente consumistas ou acumuladores. Não. Aquele membro da igreja, discípulo de Cristo, ele tem por princípio se envolver, se empenhar, e isso leva o seu tempo à disposição do serviço na igreja,
seus talentos, seus recursos, seus dons, tudo em prol do crescimento da igreja, da saúde da igreja. E meus amados, muitas vezes nós temos a consciência de nosso dever de servir, até temos. O que nos falta às vezes é a motivação correta para isso. Lembra-se do Salmo 2? Servir ao Senhor com alegria, com alegria. Isso deve nos levar a entender, e eu quero destacar nessa noite, 3 motivos, ou 3 motivações bíblicas, para reacender em nós esse desejo de servir à igreja. Primeiro, a misericórdia de Deus. Segundo, os dons do Espírito. E terceiro, a volta de Cristo. E os 2 primeiros aspectos estão baseados aqui no livro de Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. E veja como Paulo começa aí, Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, tudo que eu falei até agora, até o capítulo 11, portanto, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Observe, meus amados, que toda essa carta aos Romanos, e aqui o capítulo 12, verso 1 até o 21, Paulo está agora exortando aqueles irmãos a colocar em prática toda a teologia que ele ensinou, a salvação pela graça, a redenção em Cristo. E agora Paulo vai mostrar, vocês precisam entender isso. E o que é que Paulo está exaltando aqui para nós? A misericórdia de Deus. Alguém podia perguntar, tá bom, Paulo, eu aceito toda essa sua teologia, ela é realmente digna de ser aceitável, mas como é que eu vou colocar isso em prática? E aí Paulo responde, olha a misericórdia de Deus. Se você entendeu toda a teologia, a salvação pela graça, a redenção em Cristo, você era inimigo de Deus, agora você é amigo em Cristo. Se você entendeu tudo isso, agora eu peço que você, olhando a misericórdia de Deus, e o que é que acontece com a misericórdia de Deus? Ela vem de domingo em domingo, à noite, é isso? Ela se renova cada manhã, lembre-se disso, você já tem um motivo mais do que justo para servir na igreja, porque você recebe todos os dias a misericórdia de Deus. E nós somos exortados aqui pelo apóstolo Paulo, à luz dessas misericórdias divinas, a provisão que nós recebemos da salvação em Cristo. Isso envolve reconhecer o poder e a esperança que desfrutamos quando nos reunimos como igreja. Meus amados, se a gente olha para o versículo 2, aí Paulo diz, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados, quando Paulo está dizendo isso aqui, rogo pela misericórdia que entregue o seu corpo, a palavra corpo aqui é a palavra vida completa. Ou seja, Paulo está dizendo, pela misericórdia de Deus, se ofereçam completamente para o Senhor, para servir, e mais, vocês não podem se deixar moldar pelos padrões deste mundo. Não, pelo contrário, Deus vai transformar a renovação da mente de vocês, e aí vocês vão poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados, nós precisamos entender isso e saber que a misericórdia de Deus nos oferece a reação lógica, racional, razoável para nós. Se estamos aqui nessa noite, é por conta das misericórdias de Deus. Se fomos alcançados pela graça, é por conta da misericórdia de Deus. Nós cultuamos, e culto, a palavra do grego para culto, latreia, significa serviço.
Então nós cultuamos, nós servimos a Deus, não é simplesmente frequentando a igreja domingo após domingo. Isso faz parte, mas nós podemos adorar de maneira integral. Nosso compromisso com o Senhor. Como é que nós vamos nos colocar diante de Deus, nesse sacrifício que Paulo diz aí? Ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Esse sacrifício do corpo é o sacrifício do eu. Sabe aquele eu que quer sempre nos dominar, quer sempre tomar a frente do que nós vamos fazer, quer sempre dizer a vontade que a gente tem que exercer, sem olhar para a vontade de Deus? É esse eu, que eu e você, que nós temos que sacrificar todos os dias, para poder servir com alegria. Não se deixe, portanto, moldar por esse mundo. A palavra aqui que aparece para nós, né, padrão, tem aqui para a gente, mas a palavra no original é a forma. Eu sempre gosto desse exemplo quando falo dessa parte aqui do texto de Romanos. Se você fizer uma massa de bolo, irmã Nessi é muito boa nisso, né, irmã Nessi? E a massa, se ela colocar num tabuleiro, vai sair o bolo como? Um bolo tabuleiro. Se colocar numa forma redonda, vai sair redondo. É isso que Paulo está dizendo. Não tome a forma desse mundo. Pelo contrário, tome a forma do padrão de Deus, para que possamos adorá-lo, servi-lo com alegria. Isso envolve um processo que a gente tem que empenhar-se todos os dias. Filipenses 4:8 vai dizer para nós como a gente pode fazer isso. Filipenses 4:8, que diz: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Versículo 4. Aí vai continuando, não é? No versículo 8, Paulo diz: finalmente, irmãos, diante do que eu já disse, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que é que Paulo está dizendo aqui para nós? Se você quer servir a Deus com alegria, ocupe sua mente com as coisas boas, justas, amáveis. Encha a sua mente com as coisas de Deus. E aí você vai poder servir a Deus. O propósito do eu transformado e a mente renovada é para que a gente experimente. Experimente o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo, meus amados, é muito preciso nos seus textos. Lógico que tem a inspiração do Espírito Santo, mas como Paulo constrói os seus textos, e aqui a sua carta aos Romanos, é muito lógico, muito lógico. Entregue o seu eu, sacrifique o seu eu, para que você possa servir a Deus de maneira santa e agradável. Renove a mente, não tome a forma do mundo, e com tudo isso, o que é que vai acontecer? Você vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? É isso que Paulo está dizendo para nós. Ou seja, a gente pode, portanto, servir ao Senhor motivados pela misericórdia de Deus. Então, quando servir na nossa igreja, leve em consideração a misericórdia de Deus. Lembremos que nós não merecíamos. O que é que a gente merecia? A condenação. Mas o que é que nós recebemos? Salvação. Isso é misericórdia de Deus. Por isso, eu preciso servir a Deus, motivado pela sua misericórdia. Segundo aspecto, motivados pelos dons do Espírito. Veja o versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé
que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Observaram, Paulo agora parte da visão de oferecer o corpo como sacrifício, o eu, e de entender a mente renovada, não tomando a forma do mundo, para experimentar a vontade de Deus. E ele agora diz: vocês agora estão juntos, são um corpo, e nesse corpo há muitos membros, sim, e os membros, portanto, fazem parte do mesmo corpo, sim. E aí Paulo vai dizer: é por isso que existem vários dons. Se você quer servir a Deus na igreja local, tenha por motivação os dons do Espírito. E, como eu disse, né, Paulo é fantástico na sua inscrição. Diz por quê? Começa o versículo 3. Conecta esse versículo 3 com o que foi dito anteriormente. O primeiro ensinamento de Paulo, depois de nos exortar, é termos uma mente renovada, ou seja, não pense de si mesmo, além do que convém. É o que Paulo diz: pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, vocês têm dons, e nós também temos, mas não se exalte por causa do dom que você tem, seja simplesmente igual no reino de Deus, para servir com alegria. Nós precisamos ter consciência das nossas qualidades e capacidades, e dos dons que o Senhor colocou para nós. Temos de ser precisos em nosso conceito de nós mesmos, nem nos depreciar, nem nos exaltar, mas como Paulo coloca aí, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso, meus amados, é motivação. Essa palavra, segundo a medida da fé que Deus repartiu, é que agora Paulo vai falar dos dons. Então Paulo já coloca isso: foi Deus que repartiu entre nós. A gente poderia ler assim, essa expressão, a medida da fé, se refere as diferentes capacidades espirituais que Deus concedeu a cada um. E nesse sentido equivale à concessão de dons espirituais, que nós estamos estudando nos domingos pela manhã em nossa EBD. E Ele concedeu na medida da graça. Isso, meus amados, deve ser motivação para nós. Dom que nós recebemos devem servir a igreja e não promover as pessoas. O dom tem que servir a igreja. Paulo, portanto, aqui, dos versículos 9 até o 21 desse capítulo 12, ele vai falar do amor. A mesma coisa ele faz lá quando escreve para Corinto. Dos capítulos 12 até o 14, Paulo vai tratar dos dons na igreja. Mas no meio, entre o 12 e o 14, tem o 13. O capítulo 13, que trata do amor. Mesma coisa ele faz aqui. Observe o versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Observaram que Paulo, após falar os dons espirituais, versículos 3 a 8, Paulo agora volta e coloca a questão do amor. Veja que Paulo diz: apeguem-se ao bem e não ao mal. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência
aos outros. O que é que Paulo está dizendo aqui? É que se eu olhar para mim, mas eu olho para minha esposa, não como esposa, mas como irmã em Cristo, eu dou honra para ela. Mas ela vai dar para outro irmão, e o outro para o outro, e o outro para o outro, e assim, todos nós seremos honrados no reino de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Porque essa honra que a gente dá um para o outro, é motivada pelo amor de Deus. E é esse amor que nos alcançou. Sabem por quê, meus amados? O cristianismo, a igreja de Cristo, é uma comunidade em que nós somos chamados ao serviço em amor. Em amor. E em outras cartas, Paulo trata disso também. Por exemplo, em Colossenses, Paulo diz: sirvam ou trabalhem como se fora ao Senhor. Ou seja, façam isso com alegria. E na igreja, muito mais. Muito mais. Ou seja, usar nossos dons em prol do corpo de Cristo, a igreja, em amor. Nos versículos 6 a 8, Paulo coloca a lista dos dons. E os estudiosos classificam esses dons. Veja versículos 6 a 8. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside com zelo, quem exerce misericórdia, com alegria. Então os estudiosos classificam esses dons como dons de fala e dons de serviço. Profecia, ministério, ensino, dons de fala, não é? E exortação, contribuir, presidir e exercer misericórdia, dons de serviço. Dons de serviço. Mas, meus amados, ainda que nós não tenhamos esses dons prioritariamente, todos nós somos chamados a servir na igreja. E a motivação deve ser essa. Primeiro, a misericórdia de Deus. Segundo, os dons espirituais. Portanto, aprendamos a praticar esses dons em amor e pelo bem da igreja. Nós fazemos parte da igreja e, portanto, precisamos olhar nessa direção. E você pode perguntar, e domingo de manhã nós vamos estudar um pouco, né? Como identificar o meu dom. Vou só dar um spoiler, né? Não é esse mesmo nome? Pronto. Autoexame e experiência. Você vai se autoexaminar e vai ver sua experiência para identificar o dom que Deus colocou em você. Então é preciso experiência com Deus. O terceiro aspecto que eu quero destacar nessa noite, agora vá comigo para a carta 2 Pedro, 1 Pedro, desculpem, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 7 a 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 7 a 11. Motivados pela misericórdia de Deus, motivados pelos dons espirituais, em terceiro lugar, motivados para servir pelo retorno de Cristo. Veja aí, versículos 7 a 11, primeira carta de Pedro, capítulo 4. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus. E aí Pedro vai falar dos dons de novo, né? Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve,
faça-o na força de todas as coisas, na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém? Então note, Pedro está mostrando que nós somos bons administradores da graça de Deus, mas se você voltar um pouco os olhos para o capítulo 4, de 1 em diante, você vai ver que Pedro está falando da vontade de Deus. E meus amados, como é importante a gente olhar para isso e saber que o Senhor concede dons para nós de tal forma que a gente sabe o que deve fazer. Esses dons, como nós já colocamos, eles estão presentes para nós todos os dias, todos os dias. E se a gente sabe que é o Senhor que nos dá essas condições, a gente precisa saber de que o fim está próximo. O fim está próximo. E se o fim está próximo, ou seja, esse final da história da redenção é a nossa porta, Cristo voltará em glória. Portanto, precisamos servir. Servir. Veja o capítulo 3 da segunda carta de Pedro, que ele vai tratar da vinda do Senhor. Primeira carta, eu mostrei para os irmãos o amor de Deus e os dons que Pedro relata para nós. Agora vejam a segunda carta, capítulo 3. Pedro diz: amados, esta é a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro, com lembrança, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembre as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembre do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, olha que Pedro está tratando, virão escarnecedores, como suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e ele vai dizendo o que vai acontecer. Ou seja, o tempo está próximo. O fim está próximo, e isso deve, portanto, nos motivar para servir na igreja. Pedro não está apontando para nada extremo aqui, simplesmente enfatiza que o viver cristão, com os dons que recebeu, base na misericórdia de Deus, deve simplesmente ter sob controle a sua mente. Isso resulta na oração eficaz, na hospitalidade, na graciosidade, no exercício dos dons naturais. E à luz do retorno de Cristo, como Pedro diz, o tempo está próximo. E no tempo de Pedro já tinha os zombadores, né? Pedro já disseram que ele ia voltar já faz tempo e até agora nada. Continua hoje. Qual a resposta de Pedro? Por conta da misericórdia de Deus, é que ele não abreviou o tempo. Continua a misericórdia de Deus. E ele não veio ainda por conta disso. E porque tem algo para cumprir de acordo com as suas profecias. Mas o propósito de Deus, meus amados, é edificar o corpo de Cristo, é a igreja. O fim está próximo. Oremos. O fim está próximo. Amemos. O fim está próximo. Pratiquemos a hospitalidade. O fim está próximo. Sirvamos. Você e eu fomos chamados e capacitados para servir. Louvado seja o Senhor por isso. Eu quero concluir com algumas aplicações para nós, à luz do que nós vimos nessa noite. Primeira aplicação: mergulhe nas verdades do Evangelho, para obter motivação constante. A misericórdia de Deus, os dons do Espírito e a volta de Cristo.
Essas devem ser as motivações que o Evangelho vai nos mostrar, para que a gente sirva com alegria no reino de Deus. E que o nosso serviço flua de um coração transbordante de gratidão e alegria. Servir ao Senhor com alegria. É isso que o salmista nos faz entender. Segunda aplicação, lembre-se de que o discipulado envolve mais do que saber algumas coisas. Nós cremos na palavra de Deus, nós crescemos em maturidade, quando nós vivemos fielmente a vida cristã. Isso inclui o serviço cristão, no reino de Deus, na igreja local. E deixe-me dizer algo aqui que parece até estranho para aquilo que eu defendo tanto, mas não se envolva apenas, guarda essa palavra, apenas com estudos, com conferências, com mensagens, até nas mensagens, né? Na rede social, do YouTube, tem boas mensagens, mas não se envolva só com isso. Lembre-se, vá servir. Vá servir. Eu até coloquei aqui, para tentar explicar melhor. Vá lavar pés. Lembra-se do exemplo do Senhor? Foi lavar os pés dos discípulos. Vá lavar pés. Não precisa ser literal, tá? Não precisa. Mas o lava-pés é o exercício da humildade diante de uns dos outros, no serviço do reino de Deus. Terceira aplicação, faça da pregação da palavra um meio para cultivar um coração que se apraz no serviço. O que é que eu quero dizer com isso? Toda vez que você ouvir a pregação da palavra, essa que eu estou nessa noite, pela graça de Deus e debaixo do senhorio dele, peça para o Senhor convencer o seu coração do pecado, para ser transformado. Todas as vezes que você ouvir uma pregação da palavra de Deus, o Senhor me convence, vê meu coração, eu sei que eu sou pecador, eu quero ser transformado para te servir, para te servir. Quarta aplicação, e essa aqui envolve a igreja na sua história, e não é diferente hoje. Seja um servo e não um crítico. Nós temos críticos demais. O banco está meio torto para aqui, a luz não foi ligada, o pastor não está com a camisa engomada, a culpa é da esposa, ele vai por aí adiante, né? A minha não é, graças a Deus está bem engomada, e vai essas coisas, só crítica. O som não é tão bom, o violão desafinou, e por aí vai, e esquece de servir. Sejamos, portanto, servos e não críticos. Nos dediquemos a servir ao Senhor. Sabem por quê? Você e eu fomos chamados e capacitados para servir. Lembre-se da misericórdia de Deus, dos dons espirituais e da volta de Cristo. Seja motivado para servir. Quinta aplicação, esteja atento para ajudar nos trabalhos ou nas atividades da igreja. Se ofereça para ajudar no que for possível. Isso é serviço. E sexta e última aplicação para nós. Oremos sempre por nós mesmos e pelos outros. E qual é a oração? Salmo 100, versículo 2. Ore para que seu irmão sirva a Deus com alegria e se apresente a Ele com cântico. Ore isso todos os dias. Senhor, abençoa a minha vida, eu quero te servir com alegria. Abençoa a vida de Tiago para que ele sirva com alegria. A vida de Bete, de Nessi, de Caio e de João Batista, e de Gracinha e de Beatriz, de todos os outros. Ore para que sirva com alegria. Porque servir com alegria é ter consciência da motivação que nos faz isso. Quais sejam misericórdia de Deus, os dons espirituais e a volta de Cristo. Que você saia nesta noite deste santuário
motivado para servir a Deus com alegria. Que Ele nos abençoe. Amém? Baixe sua cabeça, eu quero orar com você nesse instante. Senhor, louvamos o Teu nome, ó Pai, por esse tempo tão precioso, que podemos estar juntos como Teus filhos e filhas, Teus servos, Senhor. O que nós cantamos, lemos, recitamos nessa noite, a Tua palavra, Senhor, que nos falou profundamente de como precisamos estar motivados para servir no Teu reino e na igreja local. Ó Pai bendito, derrama graça sobre essa igreja, para que aqueles que aqui congregam sejam motivados para Te servir com alegria e para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Receba a bênção dos apóstolos. Que a graça de Jesus Cristo, maravilhosa e eterna graça, o amor de Deus o Pai, amor incondicional, a comunhão, as consolações, o discernimento do Espírito Santo, estejam com todos nós e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Faça a sua oração em silêncio.